Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, com uma série de entrevistas. Estamos chamando aqui os candidatos a prefeito, vice, candidatos a vereadores e as vereadoras, né? Eles e elas, para que nos falem a respeito do que estão fazendo, as suas atividades, e agora são poucos dias que nos separam até o dia de ir às urnas, em 6 de outubro, para o primeiro turno das eleições. Estamos recebendo com satisfação, ela é ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, assim que fala, né, Isso. Da Prefeitura Municipal de Cascavel, empresária, advogada, né? A Ivonete Piccolo, que vocês já estão vendo aí, e que nos atende a convite, está aqui, para conversar a respeito desse momento, pela vez primeira candidata a vereadora, ou já concorreu antes? Não, Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast para a gente conversar. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Essa é a minha primeira experiência numa eleição, numa campanha. Aceitou o convite originário da onde? Família, partido, está no grupo da Prefeitura Municipal, ou assim a vontade surgiu e veio concorrer? Conta para nós aí como é que começou tudo isso. Então, essa trajetória começou, eu acredito que a minha jornada na gestão pública, ela começou acompanhando aí os bastidores da atuação do meu esposo, do Will Piccoli, presidente do MDB já aí por alguns anos, assessor do Frangão. E quando veio o convite para eu me tornar secretária do município, na pasta do desenvolvimento econômico, eu ali cheguei e fui aprendendo sobre a dinâmica da gestão pública. E no passar desses 3 anos e meio, pela experiência, pelos resultados obtidos, eu acredito que foi uma junção de um pouco de cada um desses ambientes. Então, primeiro de tudo, a percepção minha do potencial, da satisfação profissional e pessoal em atuar na política, a permissão e aprovação na base, na família, e na sequência ali, seguida do anseio de um desejo de que o partido bem estruturado e representado, veio também um movimento por parte do gestor. Enquanto eu estava secretária, o Paranhos teve ali o zelo de fazer as articulações e sinalizar um posicionamento favorável da minha saída para concorrer ao cargo como vereadora. Quais os requisitos que precisam ser preenchidos, e no seu caso, porque essas coisas mudam de pessoa para pessoa, né? Deposição, pensamento, ideologia, bandeiras, o que é principal e o que não é. Quais os requisitos que pesaram mais na sua decisão de ingressar, então, agora na vida eleitoral, buscar o voto, através de um partido que nós não nominamos, mas é o MDB, o seu partido atual. O que pesou mais, Ivonete? Eu acredito pelo momento que a política hoje exige de que pessoas boas, com retidão, pessoas sérias e que se propõem fazer aquilo que é necessário para contribuir com a nossa comunidade. Então, hoje a nossa sociedade se depara com alguns reflexos, alguns problemas, algumas dores, mas muitas pessoas questionam, reclamam e ficam alheias a isso como se não tivessem responsabilidade sobre esse resultado final. E eu acredito que essa responsabilidade é uma responsabilidade social e que, inclusive, no dia 6 de outubro, nós vamos estar exercendo não só esse direito, mas esse dever de fazer a escolha pelos melhores candidatos. O povo recebe a Ivonete aí nas ruas, nos bairros, no centro, na periferia, no interior, acho que você vai também, né? Sim. Diz o que para a Ivonete? Então, a primeira reclamação, que é muito pontual por parte do nosso eleitor, do nosso cidadão, é que nós, políticos, só aparecemos nesse momento. Aham. Que, inclusive, nós pedimos o voto e não retornamos, não atendemos às demandas e que é algo só momentâneo. Então, assim, hoje eu venho e trago a clareza de que essa é a minha primeira campanha, então eu não apareci antes porque, inclusive, nunca havia sido candidata, mas assumindo um compromisso de uma política humanizada, uma política de relacionamento, gabinete de portas abertas, como foi o meu na secretaria, com essa proximidade ao público que estava conectada com as demandas, atribuições, as competências, fora aquelas que nós fomos explorando
e trouxemos hoje uma atuação e um perfil diferenciado. O povo quer mais carinho, então, por parte do político, porque, atenção, na verdade, a atenção, presença, visita, saber como está e tal, é uma demonstração, assim, até de amizade, né? Tipo família, tipo vizinhança, né? Então, esta é uma reclamação. E o pedido, o que mais que fazem? Então, assim... Na área do desenvolvimento econômico, por exemplo, onde a senhora atuou bem de perto. Tá, então, assim, a gente tem alguns encaminhamentos, algumas demandas que vêm por parte das pessoas que eu estive visitando a respeito do nosso alvará, né? A redução desse valor que hoje é composto ali e é definido por uma questão de metragem, a demanda no processo de renovação desse alvará, mais acesso a linhas de crédito, recursos, fomentos. Então, é até importante aqui a gente destacar, tá aguardando só tramitar aí esse período agora de eleição, mas vai tramitar um projeto de lei que eu estive à frente, né, na propositura, foi uma sugestão inclusive do Dr. Jurandir Parcianello. O nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico está criando um fundo de desenvolvimento econômico para o município, tal qual hoje funciona o fundo do Contur, para projetos que são apresentados e viabilizados com recurso público. Nós teremos um fundo que vai poder viabilizar investimento que fomente, né, que gere novos empregos, gere renda e consequentemente, o município consegue arrecadar mais impostos também, mais tributos. Então, são ações nesse sentido que os empresários eles querem ser atendidos. Querem mais acesso a isso aí. Eles querem um suporte maior por parte do município. Certo. Essa questão do turismo, vamos então, a senhora falou do fundo e falamos da vocação turística de Cascavel com muita frequência. E existem pessoas que ficam assim, ali municípios próximos a Foz do Iguaçu, a própria Foz e tal, para outros lados, a Iguaíra, enfim, tem coisas. E Cascavel não tem nada para oferecer nesse sentido. Não tem mesmo? Cascavel tem muito a oferecer, né? Cascavel hoje, as nossas riquezas do Oeste, a exemplo do próprio, é um processo também que vai se concluir agora, a concessão do nosso mercado municipal, que vai explorar toda a identidade do nosso município, com produtos de qualidade, o turismo rural. Então, são locais que hoje já estão atendendo visitantes e que muitos não conhecem, desconhecem, né, as próprias riquezas. Então, hoje, o turismo de aventura. No final de semana passado, nesse domingo agora, né, nós tivemos a largada, saíram 400 ciclistas daqui, pedalando em destino ao Santuário de Braganey, uma conexão intermunicípios, onde Cascavel, Corbélia e Braganey estiveram juntas. Então, essas políticas públicas voltadas para fomentar o turismo, elas podem ser, inclusive, mais exploradas. O turismo religioso, Cascavel hoje tem grandes festas que possibilitam isso, a festa do seminário, a Corrida da Fé, né? Nós já estamos indo aí, salvo engano, para a 3ª edição, e tudo isso fomenta de maneira significativa a nossa economia. Então, eu acredito que a melhor forma vai ser trabalhar melhor, né, essa consciência do turismo, da relevância, do quanto isso traz de impacto. A senhora está querendo dizer que o legislativo tem a ver com isso e pode contribuir, então. Muito. Que a senhora está pretendendo ocupar uma cadeira lá, vai cuidar disso. Com certeza, uma das bandeiras... E aquela ponte famosa, uma lá que está sempre na ordem do dia, matérias, reportagens, sabe a ponte que eu me refiro? Uma que tem aí, que está abandonada, não lembro o nome dela. Esqueci agora. Mas, a ponte molhada. Essa ponte molhada mesmo. E quando é que vão secar essa ponte para o povo usar? Então, assim, uma das modalidades que nós chegamos a pensar, eu me recordo do secretário Ney Raverotti, na época, trabalhar conosco, era a ideia de que a gente consiga fazer daquele espaço uma concessão. Então, quais são as modalidades e de que maneira a gente pode dispor de espaços públicos que eles possam vir a ser explorados com contrapartida, trazendo condições de se tornar um ambiente favorável, né? Favorável para que se proporcione um turismo de experiência e que tenha retorno econômico. É o próprio parque ambiental. Então, nós temos hoje ambientes favoráveis para que Cascavel... Que podem ser trabalhados. Atraiam mais visitantes. Claro que isso depende do legislativo, por exemplo, a senhora combinando com o povo entrando lá, tem uma parte de responsabilidade nisso, mas depende bastante do executivo, de um modo geral, né? Sim, eu acredito que o trabalho ele precisa ser em conjunto, ele precisa vir por parte do executivo e do legislativo, e precisa ter essa proximidade, inclusive, com a nossa iniciativa privada. Então, tanto é que reflexo do bom trabalho da SENDEC foi a atuação da iniciativa privada, essa instituição de governança que fundou. É verdade. Porque assim, tanto o Conselho de Turismo como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e o nosso comitê gestor.
Sempre se diz que a Secretaria da Indústria e Comércio é uma secretaria pequena, assim, só para constar, para figurar e tal. Isso é uma conversa antiga aí, mas na verdade não é assim, né? Só tem que ter proposta e integração com o segmento, porque sozinha, de fato, não vai conseguir nada, né? Isso. A gente conseguiu trazer a clareza de quais são as atribuições e competências dessa secretaria. Criamos o primeiro escritório de compras agro. A gente fez um grande trabalho. Muito bem. A senhora está no MDB. Sim. O MDB iria com candidatura própria e tal, aí teve toda uma articulação, uma engenharia política, que tem muito, esse termo está em voga, e o MDB acabou fechando com o Progressistas e outros partidos, entrando com o vice, Fernando Mantovani, e indo compor com aquela candidatura. Como é que está a integração entre a proporcional e essa majoritária? Estão se entendendo bem? Eu acredito que nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, acreditamos na proposta de governo do nosso candidato a prefeito, Márcio Pacheco, e o nosso vice, Fernando Mantovani. Nossa chapa de vereadores, as pessoas chegam e trazem para mim, né, o desafio que é hoje estar concorrendo pelo MDB, considerando que nós temos 5 vereadores indo para a reeleição. E de toda sorte, eu acredito que onde a gente vê ponto de desafio, a gente vê muita força de trabalho. Essa semana, eu acredito assim, se a gente for acompanhando todo o sistema, o cronograma, os candidatos estão focados nas suas campanhas, a vereança, mas estão trazendo todo esse apoio e presença na campanha nossa, também na majoritária. Colocando só um pouquinho de veneno aqui para o guiso, né, tem a ver, não está causando nenhum estresse o fato da senhora estar, até agora, ter comparecido e estado mais ativamente no grupo do prefeito Paranhos, né, como secretário e tal. O Paranhos que hoje tem o candidato, o Renato Silva, que é do grupo e do qual o MDB não está. Não teve nenhum estresse isso aí, né? Não, eu acredito que são coisas distintas, separadas. As nossas relações de cunho pessoal, profissional, partidária, quando as pessoas entendem o que é o papel de cada um, sim, os relacionamentos se constroem. A senhora entende que os seus compromissos, seu esforço, seu empenho foram devidamente seguidos, sim, à risca nesse período que a senhora esteve, sim, integrando o governo. Até porque o contexto de ser base, de ser governo, o compromisso assumido pelo MDB com o prefeito Paranhos, quando a eleição, o candidato era ele, sim, sim, isso vem sendo isso honrado. É uma coisa, né? Não, isso vem sendo honrado. Agora... É exemplo do meu movimento. Quando eu deixo a secretaria, sim, e sim, numa composição alinhada e aprovada pelo próprio Paranhos, quem permanece, né, quem ocupa essa cadeira é hoje a secretária Maristela, que era minha diretora de turismo, que dá continuidade a todas as, sim, demandas, plano de governo. Então, eu não vejo nenhum desmérito em qualquer decisão que a gente tenha tomado a nível partidário. Qualquer que seja o prefeito assumir em 1º de janeiro, caso a candidata se acerte com o povo e consiga lograr uma cadeira, o mandato vai ser um mandato baseado no quê? Presumo que não na oposição, o meu não foi, você é oposição, ou se o meu foi só você é situação, Mariazinha vai com as outras, desse tipo de coisa que dizem, quando falam assim, não, essa Câmara é sempre um puxadinho da Prefeitura. O que a senhora diz disso? Eu acredito que vai ser a minha primeira experiência, mas para quem conhece a Ivonete, o meu posicionamento é muito íntegro. Então eu vejo que o mandato é meu. Eu tenho um vínculo partidário, vou honrar a bandeira do meu partido, e vou buscar essa composição sempre em favor daquilo que tem retidão e traz o benefício para a coletividade. Então, eu acredito que essa é a missão do vereador, ele é o fiscalizador. Então, eu não posso ser conivente com algo que vá contrário daquilo que eu trago, inclusive, como um plano de trabalho para 2025, 2028. Então, dar o apoio, o suporte necessário para a propositura de projetos que realmente se revertam naquilo que cada um está se propondo no plano de governo. Os núcleos industriais. Dizem que os que têm já estavam, nada foi feito, tal. São conversas de campanha, de propaganda política que a gente escuta, né? A senhora chegou a dar uma estudada nessa questão? Então, assim, quando eu cheguei na secretaria, o primeiro movimento que eu fiz foi poder me apropriar dos conhecimentos e entender toda a dinâmica de funcionamento. Cascavel tem 10 núcleos. Todos os núcleos já estruturados, encaminhados, os imóveis que estão, né, dentro de cada um desses núcleos já tem algum vínculo, algum processo, alguns inclusive ainda em demandas judiciais. Então, quando fala nada foi feito, inclusive o zelo de trazer
e reaver, né, imóveis que eventualmente não cumpriram aquilo que estava em edital inicialmente. Sim, Tivemos sim. várias sentenças restituindo prazo para o empresário. Então, quer dizer que, de alguma forma, a administração anterior ou anteriores, porque tinha situações ali de mais de 10, 15 anos, Sim. que não se ateve a detalhes administrativos e que isso trouxe o direito, então, do empresário a reaver o prazo para construir. Então, todos eles cuidado, inclusive assim, para regularizar aquilo que eventualmente podia estar irregular. A senhora deixa, então, uma situação consolidada, ou andando, visando desdobramentos positivos futuros. Sim, uma e aí a gente precisa levar em consideração que nós tivemos 2 processos licitatórios, imóveis de grande porte para instalação de indústrias, a Fazenda São Domingos. Eu acredito que um projeto que, eventualmente, se não vir a ser concluído, é algo que precisa ser pensado pelas próximas gestões, que é o nosso condomínio industrial da Fundetec, que o presidente Alcione Gomes esteve à frente. Então, são projetos e o olhar voltado para o investimento de grandes empresas em Cascavel. Candidato Ivonete, se diz muito que a burocracia emperra, é um problema que o gestor, na ânsia política de atender seus compromissos e até de realizar, de fazer acontecer, muitas vezes emperra. Isso é verdade? Eu acredito que nós temos que buscar cada vez mais desburocratizar esse processo. O rigor que existe. Pelo menos na parte do município que cabe, né? Sim. Porque tem coisas que é na esfera estadual, na esfera federal, né? Mas até nisso a gente tem se empenhado, a exemplo da Rede Sim, né? Quando foi estruturado e pensado todo o contexto de agilizar, liberar alvarás, a abertura de empresas, até essa proximidade o município consegue articular e buscar esse respaldo no Estado. Cada vez mais facilitar a vida do nosso empresário para que eles... O vereador pode contribuir nesse sentido. Deve contribuir. O vereador contribuirá, no caso da vereadora, se combinar com o povo, na questão do interior. Hoje se fala, a administração, a qual a senhora dá apoio, esteve lá até agora há pouco, precisa contratar, parece que é o Sebrae que estão falando aí, investir 250 milhões, até R$1.000, até estão pedindo para a Câmara, os vereadores participam disso, para fazer um estudo no interior. Tipo assim, ver o que os distritos têm, potencialidades e tudo mais. E tem muita gente aplaudindo, mas um outro tanto achando estranho isso aí. Há 8 anos depois, ou mesmo antes de administrações passadas, o município nunca teve capacitação técnica, estrutural, de estudo nos seus departamentos, hoje tem aí o IPC, de fazer essa pesquisa no interior, nesses anos todos, que precisa agora buscar o Sebrae. Então, assim, a exemplo do que eu vivenciei na secretaria, 80% dos nossos projetos, de uma forma ou de outra, nós tivemos o Sebrae como parceiro. O Sebrae hoje no Brasil, ele ocupa a 6ª posição como entidade mais respeitada nacionalmente. Então, eu acredito muito na metodologia que o Sebrae traz. Não é de hoje a ideia dessa contratação, desse estudo, para a gente poder ter o diagnóstico dos nossos arranjos produtivos. Então, assim, nós tivemos 2 grandes projetos e eu espero ainda poder ter a oportunidade de ser eleita, né, se eu combinar com o povo, de votar na Ivonete Piccoli. Porque, assim, o mercado municipal, nós fizemos estudo de diagnóstico para poder fazer toda a implantação da forma como ele será feito. Eu tive a satisfação de, em fevereiro, receber em Cascavel a equipe do Senai CETICT. Hoje, o segundo setor de maior potencial de desenvolvimento econômico no nosso município e região é o polo têxtil. E vai ser necessário um investimento para a gente poder fazer essa implantação de maneira estruturada a partir do Senai. Então, assim, Cascavel não só hoje tem maturidade, mas ela merece ter esses diagnósticos, esses estudos, desde que sejam contratadas empresas sérias, a nível de Sebrae, porque o Sebrae não vai colocar a marca dele... O Sebrae que vai conduzir isso aí, só para entender bem. Isso, vem uma certificação, né? Então, ele vai conduzir e vai contratar, porque eles não têm... e assim, você diz só que ele vai assinar o resultado, né? Então, um exemplo, o mercado municipal, por que eu acredito tanto nesse projeto, que é um sonho da nossa população? A empresa que foi responsável pelo nosso estudo, pelo nosso diagnóstico, pelo EVTEA, que é o estudo de viabilidade econômica, ambiental, é a mesma empresa que transformou hoje o que é potencial turístico, que é o queijo da Serra da Canastra,
Minas Gerais. O queijo antes lá era vendido a 7, 8 reais o quilo, hoje é 50, 64, a transformação econômica. As pessoas hoje não querem só comprar o queijo da Serra da Canastra, eles querem ir lá e vivenciar um turismo de experiência. Então, o nosso intuito de, às vezes, buscar por uma propositura como essa, um estudo aprofundado, é porque isso vai refletir positivamente. Agora, a senhora fala no mercado municipal, assim que chama, né? Uhum. Mercado municipal vai virar realidade mesmo. Uns dizem assim, olha, isso é uma gambiarra aí que vão fazer, mercado mesmo, bom, tem que ser lá na saída do JS e tal, vamos ter que fazer aqui, depois ter que fazer lá. O que a candidata nos fala a respeito desse projeto aí? Hoje esse projeto é um dos projetos que eu quero levar comigo para a Câmara de Vereadores para assegurar, para fiscalizar que ele saia tal qual ele foi definido nesse trabalho feito através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando lá eu estava como secretária. Existe um ambiente, um belvedere, existe um imóvel na esquina onde vai ser construído um edifício garagem. Então quero eu ter a satisfação de ser vereador e fiscalizar essa licitação, essa concessão que vai permitir que investidores implantem o mercado. Eu não tenho receio, porque o estudo comprovou toda a viabilidade, não só econômica como ambiental, a definição pela escolha, porque isso também caminhou paralelamente com a definição de um novo centro de eventos e convenções para o município de Cascavel, que aí sim fica no sentido de Tupanci, a 2 quilômetros do Trevo Ceasa, e são estruturas que hoje Cascavel comporta todo esse investimento. Uhum. Aqui vai parar de acontecer eventos? Aqui não. Só para o povo às vezes não sabe direito o que vai acontecer, né? Veio o mercado para ali, beleza, mas para de acontecer eventos. Não é isso? Não é isso. Hoje é melhor isso. Hoje, inclusive, se a gente for analisar como que tem sido proposto os empreendimentos. Dentro do nosso shopping Catuaí, nós vamos ter o mercado, né, o festival, nós vamos ter clínicas médicas, porque essa composição conecta pessoas e fomenta a economia. O mesmo vai acontecer com o modelo que a gente está propondo do mercado municipal, onde eventos acontecerão de forma paralela, porque a gente vai ter um espaço para convenções, né, e eventos acontecendo no Hemisphere e no nosso centro de convenções. Tudo isso debatido e tem que ser um consenso, porque, convenhamos, sai uma administração, entra outra, pode até, em tese, ser continuidade, mas nunca é a mesma coisa. De repente, você tem reestudos, tem que refazer. Então, ainda, evidentemente, que todos devem entender, compreender, para poder discutir, né? Senão fica uma discussão, assim, política, né? Até porque, assim, uma coisa a gente precisa ser muito claro, com todo respeito a todos os candidatos. Independente de quem vença, eu tenho a minha escolha, eu tenho o meu voto, mas independente de quem vença, nós estamos falando de uma nova pessoa, de uma nova equipe, de um novo governo. Sem dúvida. E assim, a ideia é de que a gente tenha, inclusive, mudanças com essa propositura. Com certeza. A senhora falou Shopping Catuaí? Sim. E quer falar um pouquinho mais? Porque foi complicado, né? Sai mesmo, vai inaugurar aí? O que a senhora tem para nos dizer por esses dias? Shopping Catuaí, vira realidade? Eu acredito que né? sim, já é uma estrutura, toda transformação. Nós estamos vendo um trade turístico ali se compondo, Shopping Catuaí, zoológico, lago municipal, mercado municipal, território verde, essa transformação enorme que a gente vê Cascavel hoje pujante da forma como a gente declara que ela é. Às vezes não é tão fácil como deveria ser, né? A construção disso. A gente fala tanto como resultado, mas e Cascavel também sempre. Aqui é um pouquinho mais difícil tudo, né? Mas então, vai sair. são os desafios. Eu vejo Cascavel hoje como um ponto de luz daqui para o Brasil. Sim. O meu último dia, eu cumpri como secretária em Roraima, em Boa Vista, participando de um evento do SEBRAE, testemunhando as boas práticas da nossa gestão pública de Cascavel. Como é que está o comportamento do nosso empresariado, o pequeno empresariado? A senhora se preocupa ou a senhora vai ser uma vereadora dos graúdos? Não, eu acredito que eu deva ser a vereadora tal qual fui como secretária, que a gente olha para os nossos CPFs, a gente olha para os nossos CNPJs, a gente olha para o pequeno, para o MEI, os avanços que a gente veio tendo a cada política pública que nós conseguimos dar suporte.
Então, a intenção é o zelo de cuidar dos nossos microempresários. Eu tive a oportunidade de estar como coordenadora da Câmara de Ambientes de Pequenos Negócios no POD, pelo mesmo período que eu estive na secretaria. Certo. E eu entendo, né, desde a digitalização do comércio local, o comércio inteligente, todas essas são ações que a Ivonete Piccoli esteve à frente e vai continuar trabalhando em prol daquela pessoa que quer empreender. Tem muitas pessoas que nem começaram a empreender ainda e vão ter suporte através de políticas públicas do nosso município. E o desemprego? A senhora conversa com empresários de todos os ramos. Sim. A senhora conhece a Marlene Crivellari, com certeza, Super né? parceira nossa. Ela é a chefe do escritório. Sim. E ela, ultimamente, tem corrido atrás de mão de obra, assim, de uma forma muito intensa, porque 1.100, 1.200 oportunidades, e cadê os servidores, os funcionários, os empregados? Cadê a juventude? Só para nós fechar, porque já passou meia hora. A senhora se preocupa com o jovem também? Sim. Então, assim, hoje a proposta que eu trago comigo no meu plano de trabalho é a juventude a partir de uma educação empreendedora. E quando eu falo de empreendedorismo, não é um empreendedorismo econômico apenas, mas é o intraempreendedorismo, é o empreendedorismo social. A gente vive o pleno emprego, toda a transformação e a preocupação que nós temos enquanto gestão pública criou a Câmara de Empregabilidade no POD, e que não é uma realidade só de Cascavel, hoje é uma realidade nacional. Porque não existe uma única razão que faz hoje com que as pessoas tendo vaga de emprego, não estejam se inserindo no mercado de trabalho. E tudo isso demanda de uma atuação conjunta dessa governança instituída, e que é uma característica muito forte da nossa região. Então, como que a Ivonete Piccoli pensa a respeito da nossa juventude? Que eles são o maior patrimônio que nós temos, que eles precisam receber investimento e precisam ser motivados a fazer parte de tudo isso. E o que a Câmara tem a ver? Ela pode, sim, inspirar esses jovens, inclusive... Juntar todos os segmentos e ir atrás, né? Experiência. Articulação. Articulação e tudo mais, faz parte. Eu posso fazer uma pergunta, assim, indiscreta? Pode. Duas até, na verdade, mas a última não é indiscreta. A última eu acho que você vai responder bem, que é a questão da família dentro do seu projeto. A senhora já falou no Will e tal, eu acho que está tudo certo. Até nós... colocamos uma pequena informação na última coluna, aqui no Preto no Branco, que já está sendo aprontado para a próxima sexta-feira, com manchetes, com informações. Olha que estão falando assim que vai ter um terremoto em Cascavel, escala Richter, padrão 22. É um dos mais altos que tem. Viu, Jadir? Você que está aí operando, né? Fique esperto. Liguei o sismômetro. Como é que é o nome? Sismógrafo. Sismômetro. Que mede o... E falam que será nesta quarta-feira agora, nas próximas horas. Tem aí um aviso já que é para moradores de edifícios e tal ficarem atentos e alertas que vai vir coisa importante. Mas aí vamos aguardar, que é um tsunami político, né? E faz parte da política também. Bem, a senhora recebeu verba do MDB Mulher? Eu Como recebi... é que a senhora sabe o que está circulando por aí, que foi um valor significativo, que a Ivonete não repartiu com ninguém e tal, mas eu não sabia que os candidatos é que recebem e repartem e tal. Eu sabia que tinha uma normatização e tal. Como é que existem regras muito bem estruturadas a respeito dos recursos. Hoje eu tenho, né, a satisfação de dizer que tive a grata satisfação de receber recurso destinado de maneira direta à minha campanha, me cabendo com muito zelo fazer a aplicação de tal modo que eu possa, não só a prestação de contas, mas a aplicação do recurso de tal modo que a minha campanha não só favoreça a Ivonete Piccoli, mas possa se somar a todo o volume de votação que a nossa chapa de vereadores precisa ter. Sim. E eu posso te dizer que essa articulação, a forma como se deu a busca por uma solução de alguém que não tinha esse recurso, se deu com muita lisura e retidão. Então, o que me cabe agora é
fazer o uso da melhor forma possível dentro da desses lei, valores, dentro das normas que são rigorosas. E considerando assim, hoje no cenário que nós temos, né, há quem diga que o MDB faz duas cadeiras. Sim, até 3. Né? Então, assim, o que eu tenho de responsabilidade sobre isso é me empenhar o máximo possível, porque não há nenhuma garantia, inclusive, que uma dessas cadeiras venha a ser minha. Certo. Então, eu não deixo de pensar na coletividade pelo fato de ter tido, né, o direcionamento desse recurso por articulação que veio a nível federal. Muito bem. Explicado aqui só porque é um tema que palpita aí. E tem muitos pré-candidatos que reclamam que não receberam nada, outros receberam mais e tal. É uma situação que aqui, no âmbito de lei, não é a mesma coisa para todo mundo. Só para o povo de casa entender. Uns partidos é um valor, outros partidos outro valor, e os candidatos também ali também são submetidos a esses critérios assim, bastante diferenciados. E para finalizar, então, a senhora falou no esposo, eu já falo na família. Qual a importância da família num projeto político? A participação. Então, eu me recordo que quando eu amadureci a ideia de estar na política... A senhora é quem? Já disse para nós, veio da onde, como é que é, tal, só para encerrar aqui. Legal. Então, assim, eu sou nascida em Cascavel, eu tenho 45 anos, sou filha do Lima e da Odete, as duas pessoas a quem eu me reportei quando tomei a decisão de estar na política e pedi a bênção dos meus pais. Sim. Meu pai já não mais presente em vida, mas trago comigo o legado dos seus ensinamentos. Sou filha de uma família onde nós somos em 13 irmãos. 13. Nossa. Pena que nem todos votam em Cascavel, porque residem em outros estados, senão estaria... É bom, é verdade. Mas apoiam da onde estão. Sou mãe da Isadora com 20 anos, do Aron com 18. Sou advogada, sou católica, meu coração é cristão e tenho muitos irmãos em Cristo. Para mim, a família é a base da sociedade. E hoje o olhar que eu tenho voltado a isso é porque eu defino, em poucas palavras, a política ela deve estar a serviço da vida. E a nossa vida, ela parte, o princípio se dá através das nossas famílias. Então, para mim, família é uma coisa muito importante. Não vai ser nenhuma nem duas vezes que as pessoas, ao se deparar com a Ivonete nas ruas pedindo voto, vão me ver acompanhada, inclusive pelos filhos. E mais do que isso, por lideranças, por empresárias, empresários que levam junto, a exemplo do que aconteceu com o Lorenzo, de 5 anos, que ontem estava conosco, e fazendo campanha, com tão pouca, tenra idade, mas já percebendo que esse ambiente ele é e deve ser inerente. Se respira uma novidade nesse sentido, assim, né? Há uma participação mais efetiva, a sociedade está abrindo, um pouco mais se abrindo também. Isso depende muito das pessoas que estão à frente, né? E isso é importante. Essa seleção que se faz, primeiro dentro dos partidos, e depois é uma seleção ao natural nos segmentos comunitários. Se diz que quem assume um mandato aqui, no Estado, na União, não desce do céu e nem sobe do inferno. Ele sai das urnas. E a frase... E é nós que vamos lá. Isso. E essa presença diante das urnas no dia 6 de outubro é uma responsabilidade social. Eu gosto muito da frase que diz assim: para que o mal triunfe, basta que o bem nada faça. Sim. Então, o meu recadinho aqui é que vá às urnas no dia 6 de outubro com responsabilidade, consciência e, inclusive, vote. Ivonete Piccoli, 15123. Obrigado e boa sorte, candidata. Obrigada. Esperamos que a senhora combine com o povo e depois do dia 1º volte aqui para a gente falar, então, dos próximos 4 anos de trabalho. Obrigada. Agradecemos a presença da secretária, advogada, empresária, candidata a vereadora pelo MDB, Ivonete Piccoli. Um abraço e até a próxima.